Olá a todos. Olá, bem-vindos ao Fênix Bem Viver. Hoje será lindo. Isso mesmo. A nossa mensagem é sobre o fruto do Espírito. Para nós termos bem viver, a gente tem que fazer o Fênix, que é o quê? Se adequar, se atualizar, se reinventar, se descobrir. Isso é Fênix. Se atualizar, renascer. E o bem viver precisa de Fênix. E o Fênix precisa do bem viver. Então o tema de hoje, que é a questão do fruto do Espírito, ele trata disso. Nós vamos ter à nossa frente a imagem de como bem viver e, por outro lado, a gente necessariamente tem que fazer o Fênix todo dia, para então ter esse bem viver. Vou pedir para o Pelicioli colocar a foto 1, isso. Eu fiz aqui uma foto que é para fazer uma analogia, o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então nós temos aí 3 bergamotas. Tem uma bem grande, que ela é muito rica espiritualmente. E temos a pequena, vamos imaginar que é uma pessoa que está na cadeia, que fez muita coisa errada. Mas todos nós somos um fruto. Só muda a intensidade, o tamanho, a capacidade de bondade que nós somos. E dentro dessa bergamota, a Bíblia fala de 9 gomos, 9 tópicos. A gente poderia dizer o seguinte, que cada gomo desse é uma faculdade, equivalente ao que nós fazemos aqui, de graduação. Então são 9 faculdades mentais. E dentro desse gomo, se esmiuçar ele, vai ter células, vai ter grãozinhos, vai ter vesículas, que são os hábitos diários que nós temos. Por exemplo, resiliência, amar o próximo, amor próprio, empatia e todos esses itens que a gente vem falando ao longo dos últimos programas. Coloca, por gentileza, Pelicioli, isso. Essa daqui é só para ficar um pouco mais didático. Nós falamos dos 9 gomos. A introdução foi Fênix e bem viver. Para ter bem viver tem que ter Fênix, para ter Fênix tem que ter bem viver. E ali onde está escrito, está todos os tópicos, todas as faculdades mentais. Amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o nosso último programa que foi autocontrole. Obrigado, Pelicioli. Pode tirar isso. Então, para nós termos uma vida de bem-estar, nós temos que ter prática, nós temos que estudar, nós temos que se interessar, nós temos que dedicar um tempo, nós temos que fazer uma análise, até uma terapia nossa, interna mesmo, tentar, através de uma autorreflexão, de um autoconhecimento, através da empatia nossa e dos outros, colocar em prática todos esses gomos, todas essas faculdades mentais.
À medida que a gente implanta isso, desenvolve isso, convive com isso e fica bem exposto na nossa vida, a gente vai ter a admiração de todas as pessoas. Porque no mínimo elas vão dizer, aquela pessoa é calma, é da paz, aquela pessoa é bem humorada, aquela pessoa ela nunca reclama de pouca coisa, ela abraça, ela faz elogios. Então quem pratica aquilo que está dentro de nós, que são esses gomos, nós somos a bergamota, dentro dela tem essas faculdades mentais. Feliz de nós que tem essa laranja maior, tem bastante espiritualidade. Então a nossa vida vai ter saúde mental, vai ter saúde física. Tudo que é bom na vida está no espírito. E nós vamos tratar mais para frente que nós, baseado na escrita do Criador, do meu Criador, ele diz que nós temos o bem e o mal dentro de nós o tempo todo. E o bem que nós representamos aqui pelo Espírito, ele é a oposição das coisas que não são boas, que é representado pelas obras da carne. E tem uma importância muito grande, porque as obras da carne, o que que é? É o meu corpo e aquilo que eu estou fazendo agora aqui com vocês, emitindo um som, falando, ideias, né? Tem visual. Isso é a minha alma, a minha natureza humana. Quando eu morrer, o que que vai acontecer? Eu vou parar numa cova. O meu corpo vai jogar ali dentro. E se eu não fui um bom cidadão no mundo, a minha alma também vai ficar por aqui. Acabou. Mas para quem é cristão e acredita em Deus de verdade, em Jesus, e sabe que o fruto do Espírito é para valer, que está dentro de todos nós, então se isso aí tiver uma intensidade boa, a ponto de nós termos um prêmio, nós temos um prêmio por ser bons para nós, para os outros, para deixar o mundo melhor, que é continuar num outro plano essa vida. Então nós vamos para a cova também, vai o corpo, vai a natureza humana, mas o Espírito Santo volta para o lugar dele, que é o reino de Deus, é a vida eterna. Vamos dar um exemplo bem fácil. A arrogância versus humildade. Olha só, todos nós que estamos aqui participando do programa, a gente é arrogante, é humilde, isso não há dúvida. Depende do momento, da situação e com quem, né? Agora, se a pessoa for muito arrogante o tempo todo e o outro for muito humilde o tempo todo, dá uma bela comparação. O humilde é o Espírito de Deus que está dentro de nós. O humilde quer paz, quer silêncio, quer respeito. Ele pratica isso. O arrogante, ele tem uma característica oposta. Ele é o centro, ele é o que sabe, ele é o que não tem simplicidade. O humilde tem uma outra característica que é divina. Primeiro, ele reconhece que existe Deus, uma divindade, alguém muito maior que todos nós juntos. E segundo, ele diz assim, que eu me reporto a essa divindade, eu preciso dessa divindade. Eu sou pequeno, eu sou nada nesse contexto. Enquanto que o arrogante de carteirinha, nem sempre ele vai ter essa conduta.
E depois de muitos anos, depois de velho, a gente vai comparar o humilde, como é que ele chegou até o fim, e o arrogante, como é que chegou até o fim. E com certeza absoluta, dá uma diferença muito grande e que nós mesmos testemunhamos e somos prova disso. Então que isso sirva de alguma forma para a gente parar, para pensar e para procurar a Bíblia para entender muito mais sobre isso. Mari, agora um tema muito legal. Deus é fiel. E como é, coisa mais linda isso que o Valcir falou aqui agora. Até agora a gente veio esmiuçando, né, os frutos do Espírito Santo, paulatinamente, um por um. E agora a gente vai começar falando aqui das maravilhas de Deus. E Deus é fiel e é fiel mesmo em tudo. Como a gente vê nos carros, as frases chavões que Deus é fiel e Ele é o tempo todo, né? Quem já não passou pelo deserto e não pediu a sustentação dele, a ajuda dele, e Ele sustentou e deu a mão, estendeu a mão e cuidou, né? Então Deus realmente Ele ajuda, Ele estende a mão, Ele dá o ombro amigo na hora que a gente mais precisa, é o nosso melhor amigo. A fé, aquela fé da qual a gente falou aqui em várias circunstâncias, que move montanhas, que ajuda, que liberta, que dá apoio, é a fé inabalável de Jesus, de Deus, né? Inclusive, tem uma passagem que fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em Neemias fala isso, aliás, perdão, em Números. Então, a fé é algo para a gente pensar, é o que nos norteia, é o que nos dá a força para todos os dias acordar, a cada manhã, abrir a janela, abrir a porta e acreditar que mais um dia de vida teremos e que tudo dará certo e que estamos na sustentação do Pai, que só estamos aqui justamente pelo Pai e que é Ele que nos dará mais um fôlego de vida. Um exemplo muito lindo que eu acho de fé, de acreditar e que foi inabalável, foi a fé de Abraão e Sara. Abraão e Sara esperavam muito por ter um filho e eles acreditaram e eles esperaram por anos e anos. A fé muitas vezes requer muitos anos de espera. Às vezes a fé requer que você tenha paciência, que você acredite, que você tenha aquela fé inabalável, que você busque, que você ore, que você tenha confiança. Às vezes você pensa que não vai mais dar certo, muitas vezes você pensa que é impossível, que Ele nem está te ouvindo, mas Ele está ali firme, te dando apoio. E nesse exemplo de Abraão e de Sara, eles já estavam velhinhos, Sara já tinha os cabelos brancos, a pele já estava enrugadinha, Abraão já estava curvado, e eles continuavam com muita fé, eles continuavam com o propósito que Deus é fiel, acreditando. E daí, como que por milagre, eles recebem das mãos do Criador o filho esperado. E lá vem Isaac, seu tão desejado filho. Exemplo total de que Deus é fiel. Então, quando você estiver atravessando o deserto, não desista, acredite. Entregue nas mãos do Deus fiel. Acredite que Ele vai ouvir a tua oração. Quando tudo estiver perdido, quando você pensar que nada mais vai dar certo, quando alguém te virar as costas e você pensar que está sozinho, quando alguém te deixar sozinho na hora mais difícil da tua vida e que tudo desabare o teu chão e você perder o chão total e que você estiver chorando na calada da madrugada, pense numa coisa: você nunca estará sozinho.
Em momento algum você estará sozinho. Deus fiel sempre estará do teu lado. Ele sempre te dará o apoio de que você precisa. Ele sempre vai te dar tudo aquilo que você precisa, desde que você tenha fé. A fé é algo que está aqui, dentro da tua cabeça e dentro do teu coração. Quando você acredita muito, quando você busca, quando você pensa no positivo, o mal existe e o bem existe. Quando você separa, porque dentro de nós as duas coisas estão em conjunto, mas quando nós aumentamos o nosso grau de positividade, quando nós aumentamos o nosso grau de querer, de acreditar, de ter fé, de pensar nos nossos propósitos, de que vai dar certo, de que nós vamos conseguir e de que nós vamos chegar lá, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se movimentando, nós vamos criando um senso de positividade, um senso de pessoas ao nosso redor vão acreditando, vão confiando na nossa positividade. E aquilo tudo vai se tornando, aquela fé vai se tornando em realidade. Porque a partir do momento em que você confia e que você acredita, o próprio Pai, Ele fica tão feliz com a nossa confiança, com a credibilidade que nós depositamos nele, que ele do alto, ele derrama bênçãos, ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele faz coisas impossíveis, inimagináveis, que você nem acredita. Existem coisas que Deus faz, que Deus prepara na sua vida, que você nem acredita, desde que você peça, desde que você confie, Ele prepara para você. Às vezes a gente não entende, a gente vai por um caminho e Ele nos desvia para outro, e a gente pensa, puxa vida, eu queria ter ido por aqui e acabei que estou indo por aqui, mas é propósito do Pai. Ele lá na frente tem os seus propósitos. Ele sabe o que é melhor para nós e a gente não entende. Às vezes demora tanto para ele nos entregar aquela cesta linda de frutas fresquinhas, com suco geladinho, com coisas deliciosas para a gente saborear. Isso é só um exemplo pro forma, só para ilustrar aquela bênção que a gente quer receber. E a gente acha que está demorando tanto para vir aquele fruto gostoso, mas é porque Ele está preparando um fruto muito melhor, uma cesta muito maior, um fruto mais delicioso, um suco mais geladinho e mais gostoso. E aí a gente não entende, mas é porque o Paizinho lá de cima sempre quer para nós o melhor, muito mais. E aquilo que para você hoje parece que é impossível, não é impossível. Ele já fez coisas muito maiores do que você pensa. Ele já ressuscitou mortos, Ele já curou pessoas que tinham enfermidades que a medicina disse que era impossível de curar, impossível de acontecer. Ele já tirou pessoas da UTI, onde a medicina disse que jamais iriam sair dali, que a medicina disse que em 15 dias era o máximo que eles dariam de tempo para essas pessoas suportarem aquela enfermidade de um acidente, aquela enfermidade que aquele cérebro estava todo desmanchado, esfacelado daquele acidente. E ele foi lá e, como que por um milagre, reconstituiu tudo, célula por célula, neurônio por neurônio. E ele refez aquele cérebro, e ele refez aquela cabeça, e ele conectou tudo que aqueles homens da medicina não entenderam. As mãos mexeram, as pernas mexeram, o corpo conectou com tudo e o impossível aconteceu. E eles ficaram perplexos, boquiabertos, sem acreditar no que estava acontecendo mediante aquele milagre. Por quê? Porque Deus é fiel. As pessoas que cercavam aquele enfermo naquele leito de UTI acreditaram, confiaram desde o primeiro momento e pediram com fé,
porque sabia que Deus é fiel, e acreditaram e confiaram. Então, vamos confiar, temos que confiar, vamos acreditar, vamos fazer um fênix dentro de nós, vamos praticar os frutos do Espírito Santo, do qual o Valcir falou. Com Ele tudo é possível, com Ele nós nos tornamos mais generosos, melhores, mais puros, nos tornamos pessoas mais sãs, nos tornamos pessoas mais bonitas, ajudamos mais o nosso próximo, nos tornamos pessoas mais felizes, conseguimos semear a semente do bem, do amor, e fazemos desse mundo um mundo muito melhor, desde que nós acreditemos. Né, Valcir? É isso aí. E agora, o Valcir vai falar de uma coisa linda para a gente também. Nós vamos conhecer Paulo da Bíblia, conhecer a pessoa que escreveu um percentual altíssimo da Bíblia, lindo, conhecendo Paulo. É isso aí. O Paulo, vamos começar diferente. Todos esses 9 programas que nós fizemos dão aproximadamente 9 horas. E nós faremos 9 horas de coisas quase sempre diferentes sobre o Espírito Santo. Essas coisas maravilhosas. Nós levamos a luz para você que eventualmente está no escuro. E propomos a saúde para você, física e mental, eventualmente se você está com um problema. Tudo passa pelo Espírito. Tudo. Absolutamente tudo. Então, aqueles que já conhecem, ok. Mas aqueles que conhecem pouco ou não conhecem, da onde que eu tirei isso aí junto com a Mari? Nós tiramos. Foi de um livro chamado Bíblia. Um livro chamado Bíblia. E esse livro, eu mesmo estudei bastante já, além do que eu sabia, e acrescentei. E vou fazer uma pequena biografia para ver se a gente dá crédito para aquilo que nós lemos aqui e falamos durante 9 horas. 9 horas falando sobre esse autor que escreveu 30 linhas. 30 linhas deu 9 horas de programa. E quem era essa pessoa? Isso aconteceu por volta do ano 2020, 30, 40, 50, por aí. Ele tinha mais ou menos 5 anos a menos que Jesus. Viveu até uns 60 e tantos anos, menos que 70. E ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas. E há 2000 anos atrás existia um único povo no mundo que só acreditava em um Deus. Os monoteístas. Até hoje são os hebreus, os descendentes de Moisés. É o povo de Israel. A gente chama também de judeus. Eles têm a igreja deles que é conhecida como sinagoga. E esse homem chamado Paulo, ele era um fariseu fervoroso. O que é fariseu? Era uma pessoa que vai na igreja e leva muito a sério. Muito a sério, é quase que um fanático até, no caso dele, digamos. E também ele era um construtor. O que é construtor na época? Eles faziam tendas. O que é tendas? Digamos que essas lonas de circo pequena. Faziam com couro, né? Couro dos camelos. E faziam, enfim, pequenas habitações desse tipo. Ele andava por muitos lugares. E ele sabia falar em outros idiomas. Ele tinha passaporte romano. Então ele era judeu, frequentava as sinagogas, era monoteísta, seguia as leis
de Moisés, a lei mosaica, e era também um escritor, escriba. Ele sabia escrever, já que os outros muito pouco sabiam. E esse homem ficava observando que tinha um fenômeno acontecendo na região, que era Jesus Cristo. E Jesus, quando saiu da terra, ressuscitou, deixou, além dos apóstolos, além daquele que ele escolheu para fazer parte dessa diretoria, digamos, também outros gostaram dessa mensagem e ficaram conhecidos como discípulos, aquele que segue. E o que aconteceu também? Que havia um mal-estar naquela sociedade, porque um é monoteísta de Moisés, o outro é monoteísta de Jesus. Então, os cristãos, alguns deles começaram a buscar comunidades, se afastar, foram perseguidos, porque eles eram minoria absoluta. Foram perseguidos. E o Paulo era um daqueles que também perseguia. E uma ocasião, vou falar bem rápido, porque é uma história demorada, no caminho de Jerusalém a Damasco, o Paulo, a cavalo e tal, aconteceu que dá 1000 quilômetros de distância, alguma coisa aconteceu de extraordinário, diz a Bíblia, que veio do céu uma voz e um clarão de luz. E Jesus então falou para ele: por que me persegues? Por que você me sacaneia? Por que você é ruim com aqueles que gostam da minha mensagem? E aí Jesus manda ele ir até Damasco, lá ele acha uma pessoa e é convertida. Leva mais ou menos 3 dias. E esse homem é convertido, era 110, passou para 380 volts, ou seja, são motores diferentes. Isso é conversão, era de um tipo, passou para outro. Então Jesus pegou esse homem que não era apóstolo, não era discípulo, e fez dele talvez o maior expoente de toda a Bíblia. Não só pela quantidade de livros, mas também pela quantidade de mensagens extraordinárias que tem. É evidente que foi Jesus que botou na mão uma caneta para ele escrever o que queria. Não era ali um homem, ali era um espírito tomado. E peço então para o Pelicioli botar a foto, que é a minha Bíblia, onde eu rascunho. Quando eu estudo eu faço isso, ó. Então está ali na Bíblia, a gente vai lá e estuda. Quanto mais a gente estuda, é porque a gente acredita que tem coisas interessantes. Isso aí está arriscado há mais ou menos 15 anos. É o tempo que eu estou estudando, que eu estou me aperfeiçoando, que eu estou aprendendo. É o que a Mari falou, as coisas não acontecem do dia para a noite. Então eu tenho que primeiro acreditar que essa leitura é verdadeira. Mas é eu que tenho que acreditar, não é o outro que tem que dizer que é verdade. Então esse homem escreveu essas cartas, e há 80 gerações atrás, pode tirar, Pelicioli, há 80 gerações atrás, pode tirar isso, há 80 gerações atrás, seria o equivalente ao meu 80º avô. O Paulo foi lá em Roma, da onde eu sou italiano, digamos que, vamos generalizar, que fosse lá só para fazer teatro aqui. O Paulo foi lá e falou: seu presa, quais são os teus deuses? Porque todos lá tinham vários deuses. E aí, para encurtar a história, depois de muita conversa, do poder de Paulo de convencimento, de oratória, de argumentação,
de mensagem, ele fazia milagre que Jesus deu o poder para ele. Ele curava pessoas. Então as pessoas começaram a respeitar o Paulo. E graças a esse homem, hoje eu sou cristão. E graças a esse homem, hoje eu não tenho vários deuses, eu tenho Jesus e acredito na ressurreição e na vida eterna. Graças a esse Paulo, além de outros também que escrevem na Bíblia. Então, o mundo se divide em oriental e ocidental. E o Paulo é um dos grandes expoentes que representa o cristianismo, onde ele pregava Cristo e ressurreição. E graças a isso, o mundo ocidental é cristão. Então, o Paulo na minha vida é uma biografia, ele é uma divindade, ele é muito mais do que um ser humano, é um enviado de Deus que fez coisas extraordinárias. Mário, nessa mesma linha do Espírito, você vai falar sobre as maldades que existem, né, dentro de nós. É, lindo isso de Paulo, gostei. O mal existe? Sim, o mal existe. O mal existe, o bem existe, e eles estão dentro de nós, os dois. E é uma briga constante. Eles se degradeiam, eles se debatem dentro de nós, e é uma briga constante. E nós temos que estar muito atentos para isso. Nós temos que suplantar o mal, derrubar o mal. Inclusive lá em Gálatas, já vem dizendo, em Gálatas 5 diz que o mal já estava conosco, nasceu conosco. O homem pecou desde o ventre, né? Mas a permissividade é nossa. Nós permitimos que o mal se pressupõe que Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos o nosso livre-arbítrio, para permitir que ele se levante ou não. Então, o mal está lá fora. O mal está aqui dentro. As pessoas do mal existem, as pessoas do bem existem, mas é uma escolha nossa. Eu escolho ser do bem, eu escolho ser do mal. Por exemplo, um exemplo muito interessante, um psicopata, por exemplo, que gosta de matar. De repente, ele resolve ser um cirurgião e passa com isso, ao invés de cortar as pessoas com a faca, usar um bisturi e salvar vidas. Olha, que analogia antagônica. Muda tudo. De maldade para um bem. Ele deixou de ser o mal para ser o bem. Então, são escolhas que nós podemos fazer. Inclusive, nós somos frutos do meio. Costumam-se dizer muito que nós nos assemelhamos nesse fruto do meio, no senso do pertencimento, que ao longo dos episódios aqui dos frutos do Espírito, nós dissertamos e falamos, estudamos e trouxemos exemplos, né? Exemplificamos muito. A gente se parece muito com as pessoas que nos cercam. E estudos neurológicos, a neurociência fala e explica que dentro do nosso cérebro tem um neurônio espelho, que ele tem uma fisiologia cerebral que multiplica até 5 vezes as pessoas que nos cercam, nos imitando. Nós imitamos e eles nos imitam. Quantas vezes você já ouviu falar, nossa, aquele casal como é parecido? Eles até falam igual, eles até usam palavras iguais. Às vezes eu brinco com você, para aí, só um pouquinho, essa fala é minha. Aí ele brinca, as coisas boas a gente copia. Ou às vezes a minha filha brinca, mãe, você está falando igual o Valcir. Porque a gente é muito imitador.
Por isso a gente sempre diz assim, cuidado com o que você fala perto das crianças. Elas são esponjas, elas imitam o pai, elas imitam a mãe. Nós somos imitadores. A gente tem que ter muito cuidado. Então, assim é o bem e o mal. Vamos sempre propagar o bem, disseminar o bem, evitar de falar do mal. Porque quando você fala do mal, o mal também pega, o bem pega. E ele está dentro de nós. Aquela coisa de que a palavra cria. Quando você multiplica fé, multiplica bem, também pega. Então, ter esse cuidado, né? E essa coisa de sentimentos, de sensações, de comportamentos, como isso faz parte dessa parte do neurônio, da neurociência. Por exemplo, se você chega num velório e aquele velório você não tem nada a ver com aquela pessoa, mas o sentimento que você passa a ter de tristeza, de vontade de chorar, é uma empatia que você passa a ter com aquela situação, é normal. Você passa por um acidente e vê aquela coisa feia acontecendo, você fica abalado, você se impacta com aquilo, se sente impactado. Ai, passa logo, não quero nem ver. Ai, que coisa triste. Muitas pessoas se sentem assim impactadas. Aqueles não curiosos, mas na frente eu vou falar dos curiosos. Então, isso é uma maneira que a gente tem de sentir, de ser fruto do meio, de sentir aquela sensação ruim. Infelizmente, isso tanto vai para o bem como vai para o mal. Quando você vê aqueles grupos de pessoas que trabalham para o mal, aqueles grupos de facções, aquele grupo de pessoas que descem dos morros para assaltar carros, para pegar caminhões, para pegar mercadoria, são pessoas que já nasceram naquele meio, que se acostumaram desde pequenininho a pegar uma arma, apertar um gatilho. Aqueles gatilhos vieram desde a infância, passa a ser normal, passa a ser natural. Aquelas crianças naqueles países de guerra, de revoluções, de brigas, aquele povo briguento que vive em guerra. É normal botar um rifle aqui do lado do braço, com 5 aninhos, 8 aninhos, 6 aninhos, 9 aninhos. Eles já estão, sabe, usando uma metralhadora. É normal, passa a ser normal, porque aqui dentro da cabecinha deles aquilo é normal. São costumes, são hábitos. Mas, se você começa a passar a paz, disseminar o amor, ensinar os frutos do Espírito, também é normal e é bonito, e é verdadeiro, e é eterno, e é muito melhor. Então, se passa a ser normal o mal, porque as pessoas assimilam e agregam aquilo para si, vamos fazer com que seja normal o bem, fazer com que as pessoas, ao invés de você ver relacionamentos abusivos, relacionamentos que deterioram, relacionamentos onde as pessoas se sentem tristes, onde os cônjuges brigam, discutem, gritam, se degladeiam na frente dos filhos, até se batem, se esmurram. Como é feio, como é triste, e acontece na frente das crianças. Vamos tentar fazer o inverso. Essas pessoas terem amor, terem empatia, serem felizes, passarem segurança e alegria para essas crianças. Passarem segurança e frutos do Espírito para essas crianças. Para a gente amanhã ter um futuro melhor, para a gente amanhã ter um mundo melhor, para a gente ter mais flores. Vamos florescer mais. Vamos ser mais felizes. Vamos ter mais fênix bem viver. Vamos ter mais alegria, felicidade, e que vamos suplantar o mal. O mal existe, vamos fazer o bem. O mal existe, vamos trazer a paz e o bem. Tem um exemplo que eu gosto muito de falar. Onde existe o bem, onde existe a felicidade, as pessoas gostam de estar ali, se sentem bem, onde tudo é limpinho, onde tudo é cheirosinho.
Deus gosta de ambientes limpos, de ambientes claros, de ambientes cheirosos. Deus não gosta de ambiente sujo, de ambiente escuro. Ele gosta de ambiente claro. Então, quando você está na sua casa, está no seu ambiente familiar, procura ter um ambiente de paz. Procura tirar um momento para a tua família, para o teu lar, de oração, de convívio familiar, sem celular, sem tecnologia. Procura manter a tua casa sempre organizada, limpa, cheirosa, para o fruto do Espírito Santo estar presente, para a harmonia estar presente, para você trazer paz para o teu lar, para o seio da tua família. Procura ser exemplo para o teu filho. Esse neurônio que é exemplo, teu filho desde pequenininho, ele vai te seguir nas campanhas de televisão, das propagandas de marcas famosas. Eu tenho uma propaganda que eu achava linda, não vou falar a marca para não fazer merchan, mas ficava o pai de costa, com as mãos para trás, e o filhinho do lado também com as duas mãos para trás. Olhava para cima, bem pequenininho, imitando o pai. Eles são esponjinhas, eles são imitadores, nós somos imitadores. As pessoas que nos cercam, elas são imitadoras. Então vamos dar bons exemplos. Vamos dar bons exemplos para os nossos filhos, para os nossos amigos. Fênix vem viver para nós. O Valcir agora vai falar para nós. Por que ler a Bíblia? Olha que coisa mais linda, Valcir. Vamos lá. Por que ler a Bíblia? Pena que o tempo é limitado, que isso aí dá para ir longe, né? A minha experiência de mais ou menos 15 anos, lendo e procurando dentro das minhas possibilidades praticar, é um livro extraordinário. Vamos imaginar a situação mais elementar. É um livro de cultura, porque além de trazer as mensagens de doutrina, de dogmas, de verdades, de luz, é um livro também que você tem que saber interpretar texto. Se você se considera uma pessoa que tem uma boa cultura, mas não conhece a Bíblia, eu faço esse desafio. Leia com olhos críticos, como eu fiz. Parte da premissa que não é bem isso. E confronta o teu conhecimento com o que você vai lendo e seja honesto contigo. Então, a gente aprende a interpretar o texto, porque uma linha dá para entender um monte de coisa. Nós gastamos aqui 9 horas com 30 linhas, coisa do gênero. Então, a Bíblia você não lê como um romance do Jorge Amado. Você não pode ler rápido. Então, a gente começa lendo a Bíblia, a primeira vez, você lê às vezes até contra a vontade. Alguém meio que força, ou está ali à tua disposição, enfim, você dá uma folhada. A segunda vez, talvez você, além de folhear um pouquinho, quem sabe ler meia página. E com certeza é muito comum já esboçar alguma crítica. Eu não concordo. Não é por aí. Aí, se por acaso tu continuar, vai chegar um momento que você já começa a ler. Um dia, passa uma semana, um mês, lê mais um pouquinho. Depois, quem sabe, até comece a ler finais de semana, tipo eu fiz muito. Momento de paz, lê a Bíblia. Lê 2 páginas, sábado e domingo. Mas tem que entrar para dentro. Então, cada vez que a gente lê a Bíblia,
a gente está fazendo um fênix. A gente está se redescobrindo. A gente está vendo o nosso tamanho. A gente está tirando as nossas dúvidas. A gente está aprendendo outras coisas. E a própria Bíblia, em algum lugar está escrito por que é necessário ler a Bíblia. É o Criador que está falando, não sou eu. Qualquer dúvida, se dirige ao Criador. Ele diz que é para a gente se reeducar. Ou seja, talvez naquele momento da vida eu desaprendi coisas que os pais ensinaram, a escola ensinou que é certo e que é errado. Então, ali está mostrando como que eu vou me reeducar. Ela também ensina. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo, e quem sabe alguns de vocês também seja útil. É ensino, é que nem fazer um curso qualquer outro. E à medida que a gente vai de verdade aprendendo, querendo aprender, querendo ler, você lê cada palavra, tu quer conhecer aquela palavra. Então você começa a acreditar. A gente só acredita quando a gente é verdadeiro com nós mesmos. Não adianta os outros impor na nossa cabeça. Então você começa a ler uma vez, duas, três e vai no dicionário, procura a palavra, vai no mapa, vai na arqueologia, vai na paleontologia, vai na sociologia, vai na psicologia, vai na engenharia, vai na medicina, vai na flora, vai na fauna, está tudo na Bíblia. Então a pessoa tem que ser, inclusive, inteligente para tirar o máximo proveito que tem. Eu descobri agora nesse estudo que uma geração, ela vale mais ou menos 25 anos. Netos, filhos, eu, meus pais, meus avós, meus bisavós. Tem alguém que até vê bisneto. São 7 etapas. Uma pessoa viva pode conviver com 6 gerações. Aí você conhece a história do Egito, por exemplo, da Grécia, da cultura helenística. É muito mais do que só fazer uma leitura de doutrina. E aí, graças a essa leitura profunda, você vai se convencendo que isso aí é o manual do proprietário. Quem escreveu aquilo ali foram mais ou menos 40 autores, 66 livros. Biblioteca. Teca é coleção, biblios é livro, coleção de livros. Mais ou menos 66 livros. 40 autores. Então, antes de criticar, fazer pouco caso, desdenhar, eu te provoco, seja inteligente, leia o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento. Qualquer lugar do Novo Testamento. Leia no final de semana. E tu vai ver que coisa maravilhosa, extraordinária. É o meu livro, não é de cabeceira, é o meu livro de vida. Porque o que está ali para mim é verdade. Não é que mudou a minha vida. Eu tento ser aquela vida que está ali. Porque está dentro de todos nós o Espírito. Não precisa inventar nada. É só a gente abrir o nosso coração e permitir que se manifeste o Espírito. Desde uma coisinha pequena que é elogiar, desde evitar ciúme e inveja, desde abraçar, desde fazer um sorriso, coisinhas mínimas, mínimas, mínimas. Se tu não faz, está na hora de fazer, para a gente ter direito às coisas do alto. É isso aí.
E Mari, a tua mensagem é sobre como é que a gente faz para conviver com o mal, vencer o mal. Legal, isso aí. Olha só, ler a Bíblia deixa as pessoas até poetas. E é isso. E eu recomendo um livro lindo que é maravilhoso, que traz assim exemplos de vida do dia a dia. Os provérbios de Salomão são lindos. Eu amo o provérbio. O provérbio traz citações diárias do dia a dia que é maravilhosa, muito lindo. Mas como nós vamos vencendo o mal? Antes eu falei que o mal existe e ele existe, mas tem formas infalíveis para vencer o mal. E é com Deus, né? Porque Deus existe e o mal existe, mas com Deus, pela existência de Deus, não existe o mal. Deus extirpa todo o mal. Com Deus não existe mal, Ele tira todo o mal. A gente vence o mal com Ele. E tem uma passagem em Romanos que diz assim: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Basta você fazer o bem, basta você pender para o bem, que você vence todo o mal. O mal que está dentro de você morre, cai por terra fazendo o bem. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, somos dados a buscar, desde os primórdios, sempre foi assim. Gostar de buscar, às vezes, coisas ruins. As manchetes são assim. Se lá na manchete não tiver uma notícia muito ruim, não dá audiência. Se no jornal não tiver um sanguinho pingando, parece que não dá ibope, não dá venda. Se a notícia não for amarga, não dá venda. Se a notícia não for de guerra, não acontece. Se não tiver guerra, não vai vender as armas. Se não tiver discórdia, não vai vender os produtos que o governo está tentando vender e por aí vai. E a ganância do homem faz isso acontecer. E via de regra, o homem, de um modo geral, nós somos assim. Se a gente passar numa estrada e ver um acidente muito feio, uma carreta virada para cima, as rodas ainda rodando, e aquele carro todo esmagado e todo amassado, a gente fica curioso. A grande maioria das pessoas, nós paramos ali, a gente vê aquela fila de carros parados em cima do meio-fio para poder olhar ali o que está acontecendo. A curiosidade chama as pessoas para olhar aquele acidente. Nós, infelizmente, buscamos olhos para o mal. Mas se a gente lá na frente passar por uma passeata de pessoas com flores nas mãos, vestidas de branco, fazendo uma passeata da paz e do bem, a gente não para seguir aquela passeata. A gente não para acompanhar ou para ver do que se trata. Nós não fazemos isso. A gente não para contemplar um beija-flor que está beijando uma flor, que é tão lindo, que é tão magnífico. Nós não paramos para ver uma pessoa tocando um violino parado na praça. Por quê? Porque nós gostamos e chama muito mais a nossa atenção uma desgraça, uma coisa ruim. Me chamou a atenção, outro dia nós fomos caminhar no parque da cidade. E, infelizmente, estava saindo um caminhão do corpo de bombeiro, mais um carro desses carros que carrega corpo de pessoas quando falecem. E as pessoas estavam curiosas perguntando para o guarda da entrada do parque do que se tratava aquela situação. Infelizmente, era de uma desgraça. A pessoa já presumia que fosse, mas por curiosidade, e eu parei para escutar para saber do que se tratava, por curiosidade. Eu também fiz isso, eu confesso. Se tratava de uma pessoa que havia se jogado ao mar. Porque se caiu, se ficou tonta, se fez proposital, não se sabe, mas o fato é que havia acabado de acontecer. E assim somos nós. Mas tem uma maneira infalível de vencer o mal. Tem uma forma que nós podemos trabalhar isso, que é isso que o Paulo deixou escrito para nós. Foi isso que o Paulo semeou, ele foi um escolhido. Deus do alto falou com ele: Paulo de Tarso, vai e leva a minha palavra
Paulo foi um escolhido. Ele era rebelde, ele não queria, mas Deus assim o fez. E quando Deus escolhe, e quando Deus decide que Ele quer, a gente não tem escolha. Agora eu poderia estar sentada lá na sala da minha casa, confortavelmente. Eu já trabalhei, eu já batalhei muito, eu podia estar assistindo uma série, podia estar comendo pipoca, podia estar sentada na praia tomando um solzinho, mas eu estou aqui, falando do amor de Cristo, falando da mensagem da paz. Porque se alguma pessoa ouvir, se você que está me ouvindo agora, você, como eu, estiver precisando de amor, de paz, se tocar no teu coração essa mensagem, como toca no meu coração, te fizer bem, eu já ganhei todas as horas que nós ficamos sentados aqui, todas as horas que eu e o Valcir estudamos cada palavra, cada mensagem, para trazer aqui para você uma mensagem de amor, uma forma como foi esse texto que eu estou falando aqui agora, como vencer o mal. Se isso tocar no teu coração, se isso te fizer bem, se você conseguir fazer um fênix bem viver na tua vida através destas mensagens, eu já estou feliz. E aqui eu vou te dizer assim, que o amor, fruto do Espírito Santo, nos livra do ódio, que a alegria, fruto do Espírito Santo, vence a tristeza, que a paz acalma o caos, fruto do Espírito Santo, que a paciência, ela evita decisões ruins, fruto do Espírito Santo, que a benignidade, que a bondade, elas repelem a maldade, fruto do Espírito Santo, que a fidelidade protege do desvio e que a mansidão, domínio próprio, blindam contra tentações. Isso tudo são os frutos do Espírito Santo. Fênix bem viver para nós. Frutos do Espírito Santo. É isso aí, Mari, muito bom. E eu queria só também realçar o seguinte, Mari, que ler a Bíblia é um investimento e torna a pessoa livre. Quem é cristão é livre. Não depende de ninguém. Liberdade. Ele é livre. E o nosso próximo programa vai ser sobre Deus é Espírito. Deus é Espírito. Até. Até. Obrigada.